pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Cíntia e no vídeo de hoje nós vamos corrigir a semana 3 do PET do terceiro ano do ensino médio. É o PET volume 3. Eu já peço a você que se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe o vídeo. Então aqui na semana 3 o PET trabalhando com o estudo das funções e traz algumas questões para a gente aqui. A número 1 diz que a figura ao lado representa o gráfico de y igual a seno de x, junto com qual outra função? Então, nós temos esse gráfico em azul, que é o gráfico da função seno de x, e quer definir quem é esse gráfico que está em vermelho. A gente está tratando aqui de uma função trigonométrica, e eu vou passar um resuminho aqui, mostrar algumas características da função seno de x para você. Então, nós temos aqui o gráfico da função seno, né? Uma função trigonométrica. Algumas características que a gente vai perceber aqui dessa função. O domínio está em R, assim como o contradomínio. Então, qualquer valor do domínio da função, qualquer número real, pode ser o domínio da função. Contudo, a imagem está contida no intervalo de menos 1 a 1. Então, a imagem aqui, né, no eixo do y, ela vai de 1 a menos 1. Então, fala da paridade, né, ímpar. E também fala do período dela, que é 2π. E nós temos aqui mais algumas características da função. Então, a gente tem aqui uma função completa, né? Então, nas funções do tipo f de x igual a mais b vezes o seno de cx mais d, cada letra tem uma característica diferente no comportamento do gráfico e nós vamos observar essa característica. Lembrando que a gente está tendo uma função completa. Então, esse coeficiente a, né? Essa letra A aqui, ó, ela traslada a função na vertical. Então, ela altera a imagem aí da função. O B, ele estica a função na vertical, ou seja, ele também vai modificar a imagem. A letra C, está multiplicando aqui com o nosso x, olha, ele altera o período da função, enquanto o D, ele traslada o gráfico, né? Ele muda ali a posição do gráfico na horizontal. E a gente também vê que o período da função, olha, é dado pela fórmula. O P de período é igual a 2π sobre o módulo de C. Então, nós vamos observar aqui essas características lá nas funções da nossa questão. Antes disso, pessoal, só um exemplo para vocês de como que essas letras interferem aí no gráfico, né? Então, a gente tem um exemplo aqui, olha, do f de x igual ao seno de x, enquanto o g de x é 2 mais o seno de x. Esse 2, olha, como ele desloca aí, olha, em 2 unidades para cima o nosso gráfico, né? Como ele altera aí a posição do gráfico. Então, como a gente viu lá atrás, isso alteraria a imagem do gráfico, né? Então, vocês percebam, olha, o seno de x está aqui em azul e o seno de 2x, a gente vê que há um deslocamento na vertical aí do gráfico. Vamos ver se tem mais um exemplo aqui. Olha aqui no segundo exemplo, a gente tem o f de x igual ao seno de x, é aqui a nossa função, nosso gráfico em azul, e depois a gente tem o g de x igual a 2 vezes o seno de x, o 2 aqui sendo no lugar do b. Então, olha que o gráfico g da função, ele foi esticado, né? Então, também na vertical, olha, a gente também tem uma alteração na imagem, então vê como aí que a gente mudar o coeficiente b, esse valor de b, a gente vai alongar o gráfico, né? Ele vai ter aí, olha, um deslocamento, digamos assim, na vertical, o que também altera a imagem, como a gente viu lá no nosso resumo, né? Nas características da função seno. Então, vamos ver aqui o que nós podemos perceber das nossas funções. No caso da função seno de x, nossa função em azul, a gente pode já perceber os valores aqui dessas letras, né? Olha, o valor do A, a gente vê que ele é igual a 0, né? Nós não temos nenhum valor A somando aqui. Nós podemos perceber que o valor de B é 1, então nós temos 1 vezes o seno de x. O valor de C também é 1, né? 1 vezes x. E o valor de D aqui é 0. Quando a gente olha para a nossa outra função, eu vou chamar ela de g de x, a gente percebe que no que se refere à imagem, não há nenhum tipo de modificação em relação à função seno de x. Não há nenhum deslocamento da função aqui, olha, no eixo vertical. E o que nós vimos?
que são os valores de A e B que são responsáveis por modificar a orientação no gráfico no eixo do x, né? Então, são eles que modificam a imagem. Se aqui não há nenhuma modificação na imagem, eu posso dizer que o A aqui também vale 0 e o B aqui também vale 1. No caso do C, o C ele modifica o período. E a gente consegue perceber aqui que o período das duas funções ele é diferente, né? Olha, então, nós temos uma função aqui mais alargada no eixo do x, né? Em relação ao eixo horizontal, quando a gente está falando da função seno de x. E nessa função vermelha aqui, ó, a gente viu que ela ficou meio exprimida, né? Como se ela fosse meio achatada aí no eixo horizontal. Então, a gente percebe que o período aqui é menor. Então, nós vamos testar aqui nas funções que nós temos qual delas, né, tem um período menor que corresponde ao que nós temos no gráfico. Nós não precisamos testar todas, né? Nós já podemos aqui de cara eliminar a letra C e a letra D. Porque na letra C, olha, nós temos o valor de B como sendo 5, e nós já vimos que o B ele vale 1. E aqui na letra D, o B valeria 1/5, né? Então, seno de x sobre 5 é a mesma coisa que 1/5 vezes o seno de x. Então, aqui os valores de B, eles já não correspondem aos valores que nós já encontramos aqui. Então, a letra C e a letra D elas já estão descartadas. Então, nós vamos começar a testar aqui o período. Lembra que a gente viu lá no resumo, né? O período é definido aí por 2π sobre o módulo de C. Então, no caso aí da letra a gente percebe que o período aqui, ó, ele vai ser 2π sobre 5, né? O módulo de 5 é o próprio 5. Olha o valor do C aqui. Nesse caso aqui, o nosso período, ele é 0,4π. Pessoal, vocês desculpem o barulho, tá? Nem sempre é possível aqui evitar um barulho aqui na gravação do vídeo. A gente já percebe aqui, portanto, que o período na letra A é menor que o período da função y igual a seno de x. Nós já vimos que o período da função seno de x é 2π. Então, aqui a gente já vê que existe aí uma correspondência da função com o gráfico. A gente for testar aqui a letra B, ó. Na letra B, a gente teria um período de 2π sobre 1/2. Aliás, 1/5, perdão. O C aqui vale 1/5, 1 sobre 5, né? Aí, nós teríamos que o período aqui, olha, seria igual a 2π vezes 5 sobre 1, né? Divisão de frações, a gente mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O período aqui seria 10π. É um período muito maior do que a gente tem aqui na função seno de x, né? Olha, que o período aqui é só 2π. A gente teria uma função muito mais alargada aí no eixo horizontal. Então, a gente já vê que a letra B não está adequada aí porque a gente vê no gráfico. Então, ela também não estaria correta. Na letra E, ó, se a gente for comparar, a gente vai ver que o período ele vai ser igual ao período da função seno de x. Porque aqui, olha, o nosso C ele vale 1. Então, o que seria o período aqui? Ele seria 2π sobre 1. O módulo de 1 é 1 mesmo. Então, o período seria 2π. E a gente vê pelo gráfico que o período das duas funções não é igual, não é o mesmo. Então, portanto, a letra E também não corresponde. Logo, a letra A é o nosso gabarito correto aí na questão. Então, a gente vê que a diferença entre as duas funções aqui está justamente no período. O D aqui, nos dois casos, é igual a 0. O D ele carregaria esse gráfico aqui no eixo horizontal, para a esquerda, para a direita, a modificação seria nesse sentido, né? Mas o que a gente percebe aqui é a diferença no período. O período dessa função em vermelho aqui é menor que o período da função seno de x. Portanto, letra A é a nossa opção correta. O gráfico representa a função y igual a seno de 5x. A número 2 quer saber qual função está representada no gráfico a seguir. Então, a gente tem uma parábola, a gente vê que é uma função do segundo grau. Então, a gente tem que é uma função do tipo f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. E nós vamos perceber aqui, olha, que essa parábola, né, ó, tem o A positivo, né, com a concavidade aqui, pela posição da concavidade. A gente vê que o A é positivo, ela corta o eixo do y, né, e que ela não vai passar aqui pelo eixo x. E isso já significa que o valor de B aqui
ele é 0. E eu também consigo identificar, pessoal, quem é o valor do C. O C, ele corta, né? O valor do C é o valor em que o gráfico ele corta o eixo do Y. Vê que ele corta o eixo Y aqui bem no 1. Então, o C aqui, olha, é igual a 1. O que eu posso definir? Que eu tenho uma função que ela é incompleta, já que esse B aqui vai ser 0, então essa parte BX ela não vai ter. E eu também sei que o valor de C é 1. Então, eu poderia dizer que é uma função do tipo ax ao quadrado, que aqui é positivo, né? Mais ax ao quadrado, mais 1. Analisando aqui das nossas opções, a gente percebe que o que encaixa aí vai ser a letra C, né? Y igual a x ao quadrado mais 1. Aqui, olha, o C é 0, então não serve. Aqui o nosso C valeria menos 1, também não serve. Já vi que o C vale 1 positivo. E nesses dois casos aqui, a gente tem x mais 1 ao quadrado. Vamos lembrar quando a gente faz x mais 1 ao quadrado aqui, né? Deixa eu ver minha caneta falhando. Então, agora deu. A gente está falando de multiplicar essa soma, né? Olha. Então, isso seria aqui, olha, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, seria x mais 1 ao quadrado, que é o próprio 1. Então, a gente teria x ao quadrado mais 2x mais 1. Então, é uma função completa, né? A gente já viu que ela não é completa, porque esse bx não existe. Isso elimina a e elimina também a letra b. Fazendo a multiplicação, né? Olha, o quadrado aí dessa diferença aqui, nós chegaríamos em x ao quadrado menos 2x mais 1. A gente já vê também que esse menos 2x aqui, ele não existe na função que está representada no gráfico, já que o b aqui vale 0. Então, o que sobra para a gente aí é a letra C. Então, o gabarito da nossa questão, a letra aí que está correta, é a letra C. Esse gráfico representa, né, a função x ao quadrado mais 1. A número 3 diz que a figura mostra os gráficos da função f de x igual ao cosseno de x, essa que está em azul aqui, e o gráfico da função g de x igual ao cosseno de x menos π sobre 2. Então, é o gráfico em vermelho aqui. Aí pergunta, né, esses gráficos diferem um do outro por? Quer saber se é por um deslocamento vertical, né, então no eixo do y, um deslocamento horizontal, então seria aqui no eixo do x, uma reflexão em relação ao eixo vertical, uma reflexão em relação ao eixo horizontal ou uma rotação de 45 graus. Então, vamos considerar a nossa função, né? F de x é igual a A mais B cosseno de 6x mais D. Vamos comparar as duas aí e ver qual que é a diferença. Quando eu estou falando aqui da função f de x, olha a função cosseno de x, a gente percebe aí, olha, a imagem está entre 1 e menos 1. Então, a gente vai concluir aí que o A vale 0, o B vale 1. E a gente vê que no caso aqui da função em vermelho, não existe uma diferença aqui na vertical, no eixo aí da imagem, né, do eixo Y. Então, a gente pode concluir que o A e o B também são iguais. Então, também vale 0 na g de x, também vale 1 na g de x, o b da g de x. O caso do C, a gente viu que o C é o que mexeria aí no período, né? O C, ele traria uma diferença aí para a gente no período mesmo da função, mas a gente percebe que aqui, tanto no cosseno de x quanto na g de x, o C ele vale 0, olha. A gente vê que o 1 multiplica com o x aqui, né? Então, seria 1x e aqui também 1x. Então, aqui também é o mesmo valor. Que também é 1, a gente vai ver que a diferença vai estar justamente no D, né? Que no caso aqui do f de x é 0. Deixa eu colocar em azul para a gente diferenciar uma função da outra. A gente vê que aqui é 0, né? Vou comparar, olha, o f de x, ele é apenas igual ao cosseno de x. Então, o A, olha, ele vale 0, o B é 1, o C também vale 1 e o D aqui vale 0. No caso da g de x, a g de x, ela é cosseno do x menos π sobre 2. A gente já viu, o A também vale 0, não tem nenhum valor somando aqui com o cosseno do x menos π sobre 2. O valor de B é 1, né? Se não apareceu ninguém aqui, elemento neutro da multiplicação é 1. O C também vale 1, né? A gente tem 1 vezes x, ou 1x simplesmente. E o D aqui ele vai ser diferente, né?
Ele vai ser esse menos π sobre 2 aqui. Então, a única diferença que a gente vê aqui, olha, na função, está justamente no d. E o d, ele vai alterar justamente o quê? O deslocamento horizontal. Então, a nossa questão correta aí é a letra B. A nossa alternativa correta aí da questão 3 é a letra B. É um deslocamento horizontal. A diferença está no d. Só para vocês verem aqui um resuminho, olha, o d na função cosseno, ele traslada aí a função na horizontal. Então, tá aí a nossa questão número 3. Questão número 4. O gráfico de y igual a f do módulo de x apresenta. Quer saber se é uma simetria em relação à origem, uma simetria em relação ao eixo das abscissas, que seria o eixo x, uma simetria em relação ao eixo das ordenadas, que é o eixo y, exatamente uma raiz real, ou duas ou mais raízes reais, mas não infinitas. Eu vou usar aqui o GeoGebra para a gente poder enxergar, visualizar esse gráfico, né, pessoal? A gente tem aqui, ó, o gráfico desenhado e a gente percebe que existe a simetria, né? A gente está falando realmente de simetria. Essa simetria em relação a quê? Essa simetria ela vai ser em relação ao eixo Y. A esse eixo aqui. Embora esse aqui esteja na origem, a posição desse gráfico ela pode mudar, né? Então, ele pode ser feito tanto aqui na parte positiva do eixo do Y, na parte negativa, mas a gente percebe que há essa simetria. Ó. Vamos marcar um ponto aqui. A gente tem aqui do lado o ponto 2 e 2. Do outro lado, olha, o ponto menos 2 e menos 2. Então, a distância aí para o eixo é a mesma, né? Olha. Eu venho aqui, posso marcar o 4 e 4. Aqui eu posso marcar o 4 e menos 4. Então, você percebe, né? Então, eu teria aqui, olha, 2 e 2. 2 para x e 2 para y. Menos 2 e 2, né? Menos 2 para x e 2 para o y. Acho que eu falei menos 2 no início. Aqui, olha, nós temos o ponto 4 e 4. 4 para x e 4 para y. E menos 4 e 4. Então, a gente percebe que a simetria aqui, ela está em relação ao eixo do y. Ou seja, a resposta correta aqui vai ser a nossa alternativa C. Nós temos simetria em relação ao eixo das ordenadas. Então, com isso eu encerro a terceira semana de correção. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Grande abraço, bons estudos e até a próxima!